Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, um dia abençoado para você, que tudo esteja correndo, que tudo venha a correr segundo a vontade de Deus, que você seja alcançado e se deixe alcançar pelo amor, pela misericórdia, pela bondade de nosso Deus, que em Cristo Jesus venceu a morte, que em Cristo Jesus nos aponta um horizonte, que em Cristo Jesus, mesmo na mais escura noite, nos apresenta a possibilidade do sol que nasce de novo. Esse Deus cheio de amor, bondade e misericórdia que deseja te alcançar hoje, meu irmão, te alcançar nesse momento, minha irmã. Esse Deus cheio de amor, de bondade, de ternura, que deseja ardentemente fazer da tua vida, dos teus caminhos, da tua história, dos teus afetos abençoados, plenos da bênção de Deus, da presença de Deus. Sinta, meu irmão, sinta, minha irmã, nesse momento, esse amor, essa ternura, essa misericórdia, esse coração de Deus que pulsa bem junto, melhor, dentro, no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar nesse momento. Venha completar o que falta em nós, venha iluminar a nossa escuridão, enternecer a nossa dureza, regar a nossa secura. Que o Espírito Santo de Deus seja a força, alento. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a acolher a palavra. Que o Espírito Santo de Deus regue a nossa terra, para que a nossa terra receba a semente da palavra e em nós a palavra germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, dai-nos da tua presença nessa oitava pascal. Hoje é domingo de Páscoa ainda, meu irmão, minha irmã. Pelo calendário civil é quarta-feira, mas pelo calendário litúrgico, pela vida da igreja, ainda estamos neste domingo festivo da ressurreição, é a oitava da Páscoa. Por isso podemos continuar a dizer Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã, desejar Feliz Páscoa, vida nova, renascimento no teu coração. Iniciemos com essa presença do Espírito Santo, que arma sobre nós uma tenda de amor e de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 24, os versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram?
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, seguimos então com os encontros que geram o testemunho do ressuscitado. Ontem nós vimos Maria Madalena encontrando Jesus sob a forma confundido, com o jardineiro, aquele Jesus que escutava, que sabia o nome dela, que conhecia Maria pelo nome, e Maria, que reconheceu Jesus pelo tom da voz. Hoje, mais uma vez, nós vemos um encontro que gera testemunho. Os dois discípulos voltando desanimados, Jesus entra na estrada e caminha com eles. É o mesmo movimento da encarnação do Verbo. O que é que nós celebramos no Natal? No Natal, nós celebramos Deus, que em Jesus Cristo entra na história, entra na estrada da gente e caminha com a gente, nas estradas do mundo, nas realidades, na vida concreta. Esse é Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado também quer entrar na tua vida, na tua história. No início eu falava: deixe-se alcançar pelo amor de Deus. Deixar-se alcançar pelo amor de Deus é deixar-se alcançar por Jesus ressuscitado, que entra na história. Você está no trânsito, você está no trabalho, você está em casa lavando um prato, lavando uma roupa. Onde você estiver, Jesus entra nessa estrada que você está trilhando. Entra nessa história que você está vivendo. E Ele sempre traz a palavra, Ele sempre traz o pão repartido, Ele mesmo, a Eucaristia. E a partir dessa realidade, a partir dessas ofertas de Jesus que entra na sua história, o coração é aquecido. Os olhos se abrem e apressadamente, imediatamente, o testemunho nasce. Nós encontramos o ressuscitado. Nós encontramos, mas poderia ser também nós fomos encontrados pelo ressuscitado. E esse anúncio, porque é fruto de um encontro, esse anúncio, porque não é fruto não resulta de uma teoria, de uma ideia, não resulta de uma abstração, não resulta de uma ideologia, resulta de um encontro. Esse testemunho é fidedigno e vai aquecendo outros corações. Um coração que é aquecido pelo encontro com Jesus Cristo ressuscitado, ele aquece outros corações. Ele dá um testemunho capaz de aquecer outros corações. E essa onda de amor, de força, de caridade, de misericórdia, de ternura, de compaixão, é essa onda de caridade, é essa onda que aquece corações.
porque o anúncio nasce de uma relação pessoal com o ressuscitado. Então deixemos-nos alcançar por Jesus, percebamos Jesus que entra na nossa história. Percebamos esta presença, sintamos o coração aquecido e imediatamente anunciemos, testemunhemos verdadeiramente Jesus ressuscitou. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.